e é algo que tem me ajudado em todos os aspectos da minha vida. Aos 62 anos, Tom Cruise finalmente se abre sobre seu complexo relacionamento com a Scientologia, um tópico que tem acompanhado sua carreira e vida pessoal há décadas. Durante anos, fãs e críticos especularam sobre o impacto da igreja em sua vida, em seus casamentos e até mesmo em sua família. O que ele revelou sobre seu envolvimento com a igreja? E que verdades estão finalmente vindo à tona sobre o papel que ela desempenhou em sua vida? Vamos nos aprofundar no que Tom finalmente admitiu após anos de silêncio. A grande revelação. Durante anos, Tom Cruise foi um dos rostos mais conhecidos de Hollywood. Desde seu papel de destaque em Top Gun, até suas performances impressionantes em Mission Impossível, a carreira de Cruise foi definida por seu compromisso com a excelência e sua disposição para ultrapassar limites. Mas, além dos filmes cheios de ação e das acrobacias de alta octanagem, há um outro lado de Tom Cruise que tem atraído tanta atenção: seu profundo envolvimento com a Scientologia. Acho que é um privilégio ser chamado de Scientologista, e é algo que você precisa conquistar. O relacionamento de Tom Cruise com a Scientologia sempre foi controverso. Embora algumas das maiores estrelas de Hollywood tenham se distanciado da igreja, Cruise se tornou um de seus apoiadores mais expressivos e de maior visibilidade. Um momento que realmente consolidou seu lugar como defensor da Scientologia foi um vídeo agora infame lançado em 2008. Nele, Cruise fala apaixonadamente sobre suas crenças, destacando o poder único que ele acredita que a Scientologia dá a seus membros. Sou Scientologista há 20 anos, e é algo que tem me ajudado em todos os aspectos da minha vida. No vídeo, Cruise descreve a mentalidade de um Scientologista, explicando como se espera que os membros lidem com o mundo ao seu redor. De acordo com ele, os Scientologistas têm a responsabilidade de ser a autoridade em muitos aspectos da vida, desde a melhoria de sua própria saúde mental, até a ajuda a outros necessitados. Somos as autoridades em tirar as pessoas das drogas. Somos as autoridades sobre a mente. Somos autoridades em melhorar as condições. Criminosos. Podemos reabilitar criminosos. Caminho para a felicidade. Podemos trazer paz e unir culturas. A crença de Cruise nos ensinamentos da igreja fica evidente quando ele fala sobre o senso de dever que sente de intervir e resolver problemas onde quer que os veja. Essa ideia de ter controle sobre o ambiente e a mente de uma pessoa é uma crença central da Scientologia, e é algo que Cruise abraçou totalmente. O que mais se destacou no vídeo foi a entrega intensa e quase constante de Cruise. Ele sorria às vezes, mas mantinha uma intensidade subjacente, muitas vezes rindo do peso do que estava dizendo. Ele comparou ser um Scientologista a ser um especialista em todas as situações. Não se tratava apenas de praticar a religião. Para ele, tratava-se de aplicar seus ensinamentos em cada parte da vida. Ele falou sobre como Scientology lhe deu as ferramentas para superar lutas pessoais e alcançar o sucesso, tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Para Cruise, Scientology não é apenas um sistema de crenças, é um princípio orientador que molda cada decisão que ele toma. Muitos se lembram do discurso de Cruise como um dos momentos mais reveladores de sua associação pública com a Scientologia. Embora não tenha entrado em todos os detalhes da religião, ele ofereceu um raro vislumbre de como a leva a sério e por que ela é tão importante para ele. Foi também um ponto de virada, pois despertou o interesse tanto na vida pessoal de Cruise quanto na própria Scientologia, fazendo com que o público olhasse mais de perto o papel da igreja em sua vida e carreira. Cruise nunca teve vergonha de defender suas crenças na Scientologia, e esse discurso não foi a primeira vez que ele falou publicamente sobre isso. Com o passar dos anos, ele sempre elogiou a igreja por seu papel em ajudá-lo a administrar as pressões da fama, mantendo-o com os pés no chão e ajudando-o a se concentrar em seus objetivos. Em entrevistas, ele creditou aos ensinamentos da Scientologia o fato de terem lhe dado confiança e clareza para navegar no exigente mundo de Hollywood. Mas, como acontece com qualquer coisa ligada à Scientologia, houve reações negativas. Os críticos da igreja viram o discurso de Cruise como um exemplo de como ele estava profundamente envolvido com uma organização controversa que foi acusada de controlar e manipular seus membros. Para o mundo externo, o endosso entusiasmado de Cruise à religião levantou questões sobre a influência da Scientologia em suas decisões e relacionamentos. Mas para Cruise, sua fé na Scientologia parecia inabalável. Apesar das críticas, Cruise nunca se distanciou da igreja. Na verdade, ele dobrou suas crenças, continuando a defender a Scientologia e usando sua plataforma para promovê-la. Ao longo dos anos, ele participou de vários eventos da Scientologia, muitas vezes ao lado de David Miscavige, o líder da igreja. O envolvimento de alto nível de Cruise, sem dúvida, ajudou a aumentar a visibilidade da igreja, mesmo quando suas controvérsias continuam a crescer. Para Cruise, a Scientologia é mais do que uma religião. É um modo de vida
que moldou sua visão de mundo, sua carreira e seus relacionamentos pessoais. E embora a percepção do público sobre a Scientologia possa estar dividida, Cruise deixou claro que seu compromisso com a igreja continua firme. O envolvimento de Tom Cruise com a Scientologia não é apenas casual. Ele se tornou uma de suas figuras mais influentes. Sua jornada na igreja tem sido bem documentada, embora nem sempre por ele. A ascensão de Cruise nas fileiras da Scientologia começou no final dos anos 80. Desde então, ele se tornou um dos membros mais visíveis e poderosos da igreja. Mas como ele chegou lá e qual é o seu relacionamento com o polêmico líder da Scientologia, David Miscavige? Para entender a ascensão de Cruise, é importante saber como a igreja da Scientologia funciona. O sistema de crenças da Scientologia é construído em torno da ideia de progressão espiritual. Os membros avançam ao passar por diferentes níveis de cursos, aprendendo a dominar suas mentes e a controlar seus ambientes. Com o tempo, Cruise se envolveu cada vez mais nesse processo e se dedicou totalmente aos ensinamentos da Scientologia. Sua fama e dedicação lhe renderam atenção especial dentro da igreja, e na década de 1990, ele estava próximo da liderança superior da Scientologia. David Miscavige, o atual líder da Scientologia, é uma figura que detém imenso poder e influência dentro da organização. Ele assumiu a liderança após a morte do fundador da Scientologia, L. Ron Hubbard, na década de 1980. Miscavige é conhecido por ser um líder rígido e controlador, que conduziu a igreja em meio a muitas controvérsias. Para Tom Cruise, Miscavige não era apenas o chefe da igreja. Ele se tornou um amigo pessoal próximo e mentor. Os dois são frequentemente vistos juntos, em eventos da Scientologia, e Cruise elogiou publicamente Miscavige por sua liderança e dedicação à igreja. Sua amizade vai além de encontros casuais. Miscavige chegou a ser o padrinho do casamento de Tom Cruise com Katie Holmes, em 2006, o que diz muito sobre o vínculo entre os dois. Há relatos de que Miscavige tem Cruise em alta conta, tratando-o quase como uma celebridade dentro da igreja, o que, é claro, ele é. O relacionamento deles foi descrito como único, com Miscavige vendo Cruise tanto como um embaixador da Scientologia, quanto como um confidente pessoal. Ao longo dos anos, alguns ex-membros da Scientologia afirmaram que Miscavige exerce muito controle sobre as decisões de Cruise. O ex-cientologista Mitch Brisker, que foi diretor sênior e executivo de criação dos estúdios Golden Era da Scientologia, afirmou que David Miscavige, o líder da igreja, era uma pessoa muito controladora, dizendo: "Não existe uma pessoa mais controladora do que ela jamais existiu na raça humana. Tudo o que acontece na Scientologia, até mesmo o sabão que eles vão usar em seu cruzeiro de luxo, é submetido a ele para aprovação." Essas afirmações são difíceis de verificar, mas alimentam a curiosidade do público sobre quanta influência a igreja tem sobre seus membros mais famosos. O próprio Cruise nunca disse nada que sugerisse que estivesse sendo manipulado ou controlado. Na verdade, ele sempre fala sobre como a Scientologia o fortaleceu, dando-lhe as ferramentas para alcançar o sucesso em sua carreira e vida. Mas a influência de Miscavige não pode ser ignorada. Como líder da Scientologia, ele supervisiona tudo o que acontece dentro da organização. Isso inclui gerenciar a imagem pública da igreja, lidar com os críticos e, de acordo com alguns relatos, ter voz ativa na vida pessoal de seus membros. Para alguém como Tom Cruise, que está no topo tanto de Hollywood quanto da Scientologia, é fácil imaginar que seu relacionamento com Miscavige desempenha um papel significativo na forma como ele conduz sua vida, tanto pública quanto privada. David Miscavige também é uma figura muito controversa. Ele foi acusado de práticas abusivas dentro da igreja, com ex-membros falando sobre seus supostos maus tratos aos funcionários e seu controle sobre a vida pessoal dos membros. A igreja sempre negou essas acusações, mas elas lançaram uma sombra sobre a liderança de Miscavige e, por extensão, sobre o envolvimento de Cruise na Scientologia. Apesar das controvérsias, Cruise nunca hesitou publicamente em seu apoio a Miscavige ou a Scientologia. Para ele, parece que a Scientologia não é apenas uma religião, mas uma parte importante de sua identidade. Ela moldou a maneira como ele vê o mundo e como interage com as pessoas ao seu redor. Essa profunda conexão com a igreja, e com Miscavige em particular, levantou questões ao longo dos anos sobre o quanto das decisões de Cruise, tanto pessoais quanto profissionais, são influenciadas por sua fé. Mas Cruise sempre afirmou que seu compromisso com a Scientologia é uma escolha pessoal, que lhe trouxe clareza, sucesso e felicidade. É algo que me ajudou incrivelmente em minha vida. Sou cientologista há mais de 30 anos. É algo que você sabe. Sem ela, eu não estaria onde estou. Portanto, é uma bela religião. Estou incrivelmente orgulhoso. Ele atribui à igreja o mérito de ajudá-lo a manter o foco e a base, especialmente durante períodos difíceis de sua vida. Seu relacionamento com David Miscavige é apenas uma parte desse quadro mais amplo. Para Cruise, está claro que a Scientologia é muito mais do que um sistema de crenças. É uma força motriz em sua vida.
Então, quem exatamente é David Miscavige? Além de ser o líder da Scientologia, ele é uma figura coberta de mistério e controvérsia. Nascido em 1960, Miscavige cresceu no mundo da Scientologia, entrando para a igreja ainda jovem. Ele subiu rapidamente na hierarquia e, após a morte de L. Ron Hubbard, tornou-se o líder da organização. Sob a liderança de Miscavige, a Scientologia se expandiu significativamente, mas também se tornou objeto de mais julgamento público. Miscavige foi elogiado por alguns membros da igreja por sua dedicação e visão, mas ex-membros pintam um quadro diferente. Apesar disso, Miscavige conseguiu manter seu controle sobre o poder dentro da igreja, e Tom Cruise continua sendo um de seus apoiadores mais leais. O relacionamento deles, sem dúvida, desempenhou um papel importante para manter Cruise tão ligado à Scientologia, mesmo quando outras celebridades se distanciaram. Para Tom Cruise, David Miscavige não é apenas um líder, ele é um amigo e um mentor. É essa conexão que ajudou a solidificar o status de Cruise como um dos mais proeminentes defensores da Scientologia, e provavelmente é a principal razão pela qual ele continua a apoiar a igreja, apesar das controvérsias que a cercam. No final das contas, a ascensão de Tom Cruise nas fileiras da Scientologia e seu relacionamento com David Miscavige é uma questão de lealdade, crença e respeito mútuo. É um relacionamento que resistiu ao teste do tempo e à controvérsia, e para Cruise, parece ser um dos relacionamentos mais importantes de sua vida. Tom Cruise, a vida e a Scientologia. Como vimos, o relacionamento de Tom Cruise com David Miscavige e a Scientologia é profundo, influenciando grande parte de sua vida pessoal e profissional. Mas para entender completamente como a vida de Tom Cruise está entrelaçada com a Scientologia, é importante olhar para trás e ver onde tudo começou. Seus primeiros anos, sua ascensão à fama e como a Scientologia desempenhou um papel fundamental na formação de sua jornada. Antes de Tom Cruise se tornar um dos atores mais famosos de Hollywood e uma figura central da Scientologia, ele era apenas um garoto de Syracuse, Nova York, com grandes sonhos e muita determinação. Nascido Thomas Cruise Mapotter IV, em 3 de julho de 1962, ele cresceu em uma família católica, mudando-se com frequência durante a infância devido ao trabalho do pai. Esse estilo de vida nômade moldou seus primeiros anos, já que Cruise frequentou mais de uma dúzia de escolas diferentes, antes mesmo de chegar à adolescência. Desde muito jovem, Cruise demonstrou interesse em atuar, mas seu foco inicial era tornar-se padre. Sim, antes do brilho e do glamour de Hollywood, Cruise frequentou um seminário com planos de entrar para o sacerdócio. Mas esse caminho não durou muito tempo. Seu interesse pela atuação acabou tomando conta e, quando ainda era adolescente, Cruise decidiu que queria seguir uma carreira no entretenimento. No entanto, sua jornada até Hollywood não foi fácil. Cruise veio de uma família modesta e entrar no setor cinematográfico exigiu tempo e persistência. No início de sua carreira, Cruise teve pequenos papéis em vários filmes. Sua grande chance veio em 1983, com o lançamento de Risky Business, um filme que o catapultou para o estrelato. A cena icônica em que ele dança de cueca ao som de Old Time Rock and Roll, de Bob Seger, ainda é um dos momentos mais memoráveis da história do cinema. A partir daí, a carreira de Cruise disparou. Em 1986, ele estrelou Top Gun, um papel que o solidificou como protagonista e uma potência de bilheteria. Top Gun tornou-se um fenômeno cultural, e Cruise tornou-se um nome conhecido. No final dos anos 80 e nos anos 90, ele continuou a conseguir papéis de protagonista em filmes de grande sucesso de bilheteria, como Rain Man, nascido em 4 de julho, e A Few Good Men. Essas atuações mostraram sua versatilidade como ator, o que lhe rendeu aclamação da crítica e várias indicações a prêmios. Foi nessa época que a Scientologia entrou na vida de Cruise. Ele foi apresentado à igreja no final da década de 1980, e à medida que sua carreira continuou a crescer, o mesmo aconteceu com seu envolvimento com a Scientologia. Seu compromisso com a igreja se aprofundou e, na década de 1990, Cruise não era apenas um membro, mas também um de seus apoiadores mais públicos e vocais. A Scientologia tornou-se um aspecto definidor de sua identidade, tanto pessoal quanto profissionalmente. À medida que a fama de Cruise crescia, também crescia sua influência dentro da igreja da Scientologia. Seu relacionamento próximo com David Miscavige e sua devoção aos ensinamentos da Scientologia o diferenciaram de outras celebridades. Apesar de sua devoção à Scientologia, a ascensão de Cruise à fama não foi isenta de desafios. Sua vida pessoal frequentemente era manchete, e ele enfrentava constante julgamento da mídia. No início dos anos 2000, o comportamento de Cruise tornou-se um tópico de discussão pública, especialmente durante sua infame entrevista no The Oprah Winfrey Show em 2005, quando ele pulou no sofá de Oprah para expressar seu amor pela então namorada Katie Holmes. Ainda assim, Cruise permaneceu firme em seu compromisso com sua carreira e suas crenças.
Mesmo com a mídia continuando a especular sobre seu envolvimento com a Scientologia, o poder de estrela de Cruise nunca diminuiu. Ele continuou a assumir papéis de destaque em filmes importantes, incluindo a franquia Mission: Impossível, que se tornou uma das séries de filmes mais bem-sucedidas da história. Sua capacidade de realizar suas próprias acrobacias e manter um alto nível de condicionamento físico até os 50 anos consolidou ainda mais seu status como uma das estrelas mais lucrativas de Hollywood. À medida que Cruise continuou a crescer em Hollywood, o mesmo aconteceu com seu papel na Scientologia. Ele se tornou mais franco sobre suas crenças, chegando até a criticar a psiquiatria e o uso de medicamentos prescritos durante uma entrevista polêmica com Matt Lauer no Today Show em 2005. Na entrevista, Cruise criticou a atriz Brooke Shields por usar antidepressivos, dizendo: "Quando alguém diz que a medicação o ajudou, é para lidar com a situação. Não curou nada. Não há ciência. Não há nada que possa curá-los de forma alguma." Essa entrevista marcou um ponto de virada na imagem pública de Cruise, com muitos questionando a extensão da influência da Scientologia em suas opiniões. Apesar das controvérsias, Cruise permaneceu como um dos membros mais leais e proeminentes da Scientologia. Sua ascensão à fama e sua profunda conexão com a Igreja estão entrelaçadas, com ambas desempenhando um papel significativo na formação do homem que ele é hoje. Para Cruise, a Scientologia não é apenas um sistema de crenças. É uma parte essencial de sua identidade, que o ajudou a guiá-lo nos altos e baixos de sua vida. À medida que a carreira de Tom Cruise disparou, o mesmo aconteceu com sua vida pessoal, que se tornou um ponto focal da atenção da mídia. Enquanto ele construía a reputação de ser um dos atores mais dedicados de Hollywood, seus relacionamentos eram igualmente chamativos. Um padrão curioso surgiu quando todos os seus casamentos de alto nível terminaram quando as mulheres atingiram a idade de 33 anos, algo que muitos especularam ao longo dos anos. Embora ninguém possa dizer com certeza por que isso aconteceu, muitos relacionam o papel da Scientologia como um possível fator para o fracasso desses relacionamentos. O primeiro casamento de Cruise foi com a atriz Mimi Rogers, em 1987. Ela é frequentemente creditada por ter apresentado Cruise à Scientologia, embora ele minimize essa conexão publicamente. O casamento terminou em 1990, bem quando Cruise estava atingindo o auge de sua carreira com Top Gun e Days of Thunder. Mimi tinha 33 anos quando se separaram. Embora Rogers tenha permanecido calada sobre o tempo que passou com Cruise, sua eventual saída da igreja levantou dúvidas sobre a influência da Scientologia no casamento deles, com o autor Lawrence Wright afirmando que Miscavige havia forçado Cruise a tirar Rogers do casamento, para que Cruise pudesse ficar com Kidman. Em seguida, veio o casamento de alto nível de Cruise com Nicole Kidman. Cruise e Kidman se conheceram no set de filmagem de Days of Thunder e se casaram em 1990, logo após o divórcio de Rogers. O casal foi uma das duplas mais poderosas de Hollywood, estrelando juntos o filme De Olhos Bem Fechados, de 1999. Entretanto, após 11 anos de casamento, eles anunciaram o divórcio em 2001. Coincidentemente, Kidman tinha acabado de completar 33 anos, na época da separação. Embora ambos tenham permanecido relativamente reservados sobre os motivos exatos do divórcio, especulou-se que a Scientologia teve um papel importante. Alguns relatos sugerem que Kidman, uma católica praticante, não se sentia à vontade com o crescente envolvimento de Cruise com a igreja. Além disso, houve rumores de que o líder da Scientologia, David Miscavige, estava preocupado com a possível influência de Kidman sobre Cruise, o que levou a um rompimento no relacionamento deles. Katie Holmes foi o terceiro casamento de alto nível de Cruise. O casal se casou em 2006, sendo que o romance turbulento começou apenas um ano antes. Holmes, que era conhecida por seu papel em Dawson's Creek, rapidamente se tornou parte da órbita Cruise Scientology. O relacionamento do casal foi muito divulgado, especialmente após o infame incidente de pular do sofá da Oprah, quando Cruise confessou seu amor por Holmes. Entretanto, assim como seus casamentos anteriores, esse também terminou quando Holmes tinha 33 anos. Em 2012, Holmes pediu o divórcio, supostamente buscando se distanciar da influência da Scientologia, juntamente com a filha do casal, Suri. Ao contrário de seus outros divórcios, Holmes agiu de forma rápida e decisiva, e muitos acreditam que suas ações foram motivadas por preocupações sobre como criar Suri dentro da igreja da Scientologia. Está claro que a Scientologia desempenhou um papel importante nos relacionamentos de Cruise, seja direta ou indiretamente. As doutrinas da igreja, o compromisso inabalável de Cruise e a influência de seus líderes, especialmente David Miscavige, foram fatores que moldaram sua vida pessoal. A idade recorrente de 33 anos, quando seu casamento terminou, permanece um mistério, mas é inegável que as interseções entre os relacionamentos pessoais de Cruise e a Scientologia continuam a cativar o interesse do público.
ex-membros contra a Igreja da Cientologia. Apesar da fascinação do público com os relacionamentos de Tom Cruise e seus padrões curiosos, o que continua ainda mais atraente é o quanto sua vida pessoal está entrelaçada com a Igreja da Cientologia. De fato, sua ligação com a Igreja influenciou muitas vezes seus relacionamentos, suas escolhas profissionais e até mesmo suas amizades. Mas o que acontece quando as pessoas mais próximas a ele, como sua primeira esposa, Mimi Rogers, e outros ex-cientologistas, decidem se separar da Igreja? A jornada de Tom Cruise na Cientologia começou durante seu casamento com Mimi Rogers, no final da década de 1980. Embora Cruise relute em reconhecer que foi Mimi quem o apresentou à Igreja, muitos acreditam que a influência dela foi fundamental para que ele se envolvesse. Rogers, uma atriz e cientologista praticante na época, já estava familiarizada com os ensinamentos da Igreja quando se casou com Cruise, em 1987. A união deles parecia forte do lado de fora, mas, nos bastidores, a conexão deles com a Cientologia acabaria se tornando um fator fundamental para a separação. Em 1990, após 3 anos de casamento, Cruise e Rogers anunciaram seu divórcio. Rogers tinha 33 anos na época da separação, o que, como mencionado anteriormente, se alinha com o curioso padrão de idade nos casamentos de Cruise. Embora ambos tenham mantido sigilo sobre os motivos específicos da separação, Rogers posteriormente deu a entender em entrevistas que a Cientologia teve um papel importante. Em uma entrevista à Playboy em 1993, Rogers fez uma observação surpreendente de que Cruise havia pensado em se tornar um monge devido à sua crescente devoção à Cientologia. Ela afirmou que Tom estava pensando seriamente em se tornar um monge. Pelo menos durante aquele período, parecia que o casamento não se encaixaria em sua necessidade espiritual geral. Ela mencionou que o profundo envolvimento dele na Igreja criou uma distância entre eles, e por fim, seguiram caminhos separados. Pouco tempo depois do divórcio, Rogers decidiu deixar a Cientologia. Embora ela tenha permanecido relativamente quieta sobre sua saída, suas ações falaram muito. Ao se distanciar tanto da Igreja quanto de Cruise, ela se tornou uma das primeiras pessoas de alto nível a cortar os laços com a Cientologia. Sua denúncia da Igreja não foi tão pública ou explosiva quanto a saída de alguns dos outros ex-membros. Mas sua saída levantou questões sobre como a Igreja pode ter afetado seu relacionamento com Cruise e sua carreira. Um dos temas recorrentes entre aqueles que deixaram a Igreja, incluindo Rogers, é a preocupação com o controle que a Cientologia parece exercer sobre a vida de seus membros. Os ex-membros descreveram que se sentem manipulados, isolados e até coagidos a tomar decisões que priorizam a Igreja em detrimento de suas vidas pessoais. Para muitos, deixar a Cientologia não é apenas uma escolha pessoal, mas uma etapa necessária para recuperar sua autonomia. No caso dela, a denúncia da Cientologia após o divórcio com Cruise foi uma saída mais discreta, em comparação com as saídas muito públicas de outras celebridades. No entanto, sua decisão de deixar a Igreja tão logo após o término do casamento com Cruise acrescenta uma camada intrigante à história. Foi a pressão de estar casada com um dos cientologistas mais famosos de Hollywood que a levou a se afastar? Ou sua saída da Igreja foi uma progressão natural, depois de perceber que ela não estava mais alinhada com suas crenças? Rogers tem guardado para si a maior parte de seus pensamentos sobre a Cientologia. Mas o momento de seu divórcio e de sua saída da Igreja certamente sugere que a Cientologia pode ter desempenhado um papel significativo no rompimento de seu relacionamento com Cruise. Depois de deixar a Cientologia, Rogers se casou novamente e continuou sua carreira de atriz, embora tenha permanecido longe dos olhos do público em comparação com seu ex-marido. A ligação de Tom Cruise com a Cientologia, sem dúvida, afetou seus relacionamentos, sua carreira e sua imagem pública. Embora Cruise permaneça um crente inabalável e um dos defensores mais proeminentes da Igreja, as histórias daqueles que saíram pintam um quadro diferente. Os ex-membros, inclusive a ex-mulher de Cruise, Mimi Rogers, descreveram uma vida de controle e pressão dentro da Cientologia, o que torna suas decisões de sair ainda mais significativas. Apesar da lealdade que Tom Cruise continua a demonstrar à Igreja da Cientologia, o mesmo não pode ser dito de muitas outras celebridades de alto nível que já pertenceram à organização. Ao longo dos anos, vários ex-cientologistas se manifestaram para expor o que afirmam ser os aspectos mais obscuros da Igreja, e suas saídas lançaram uma sombra sobre sua reputação. Muitos desses indivíduos passaram a compartilhar histórias pessoais de controle, manipulação e o impacto da Igreja em suas vidas pessoais e carreiras. Entre as saídas de celebridades mais notáveis está a da atriz Leah Remini. Como membro por mais de 30 anos, a saída de Remini em 2013 foi dramática, despertando o interesse da mídia e levando à sua luta pública contra a Igreja. Em seu livro de memórias Troublemaker, Surviving Hollywood and Scientology,
Remini falou sobre o rígido controle que a igreja supostamente exerce sobre seus membros e o isolamento que isso pode gerar. Durante 6 anos tentei ficar dentro. Eu estava sendo punida. Eu era considerada uma inimiga. E então eles começaram a trabalhar em minha família. Disseram para não conversarmos uns com os outros. Sua saída levou à produção de Leah Remini, Scientology and the Aftermath. Leah Remini, Cientologia e as Consequências. Uma série documental que apresentou entrevistas com ex-cientologistas que compartilharam suas experiências pessoais. A postura corajosa de Remini fez dela uma das críticas mais expressivas e conhecidas da igreja. O ator Paul Haggis é outro nome notável que optou por se afastar da cientologia. Depois de ser membro por mais de 3 décadas, Haggis saiu publicamente em 2009, citando a posição polêmica da igreja em questões como os direitos LGBTQIAs. Em uma carta que foi amplamente divulgada, Haggis expressou seu crescente desconforto com a suposta hipocrisia da organização e sua influência sobre os membros. A carta dizia: o patrocínio público da igreja, a Proposição 8, que conseguiu retirar os direitos civis de gays e lésbicas da Califórnia, direitos que lhes foram concedidos pela Suprema Corte de nosso estado, é uma mancha na integridade de nossa organização e uma mancha em nós pessoalmente. Nossa associação pública com essa legislação cheia de ódio nos envergonha. Sua saída causou comoção na comunidade de Hollywood, com outros ex-membros apoiando discretamente sua decisão de se manifestar. Outro exemplo é Jason Begg, astro de Chicago PD, que ganhou as manchetes quando deixou a Cientologia em 2007. Begg foi um membro dedicado por 12 anos antes de se desiludir com as práticas da igreja. Em uma entrevista em vídeo, agora famosa, Begg descreveu a Cientologia como uma seita, dizendo: uma das coisas que percebi quando estava me libertando é que há muitas etapas quando você está nessa coisa. E então percebi: puta merda, isso é uma seita maldita. Uau. Eu estava em um culto. Não me pareço com alguém que estaria em um culto. Ele também não se conteve ao criticar o líder da igreja, David Miscavige, durante a entrevista, quando disse: pessoalmente, eu olho para David Miscavige. Essa é a minha definição de 1.1. Ele é bom nisso. Sabe, mentir para as pessoas dessa forma, aceitar dinheiro, não ter nenhum senso de responsabilidade ao enganar as pessoas em centenas de milhões de dólares. E depois, deixá-las felizes com isso. Você deve estar dando risada. Essas saídas de alto nível, juntamente com a saída silenciosa de Mimi Rogers, anos antes, e até mesmo a saída de Jamie DeWolf, o bisneto do fundador da igreja, mostram um quadro complexo da influência da cientologia em Hollywood. O ponto em comum em muitas dessas histórias é o controle esmagador que a igreja supostamente procura exercer sobre a vida de seus membros, seja em seus relacionamentos pessoais, escolhas de carreira ou sua capacidade de sair discretamente sem enfrentar reações adversas. Suas histórias ilustram a divisão entre aqueles que permanecem leais à cientologia, como Tom Cruise, e aqueles que decidem sair, muitas vezes com grande custo pessoal. No caso de Tom Cruise, seu compromisso com a cientologia permanece inabalável, mas o número crescente de ex-membros que se apresentam sugere uma mudança na percepção do público. Embora a cientologia ainda mantenha um controle poderoso sobre alguns de seus seguidores famosos, outros encontraram a saída, usando suas plataformas para falar a verdade sobre o que vivenciaram a portas fechadas. Você gostou deste vídeo? Clique em qualquer um dos cartões na sua tela agora mesmo para ver conteúdo semelhante. Obrigado!